pra bola. Não deu as costas pra bola, ele já se... Tá vendido. Entrega no lance. E aí tem o braço... Eu acho que não é pênalti. Mas não é um braço pra parar, é um braço pra... Ele faz ali só dar uma atrapalhadinha, mas não chega a segurar, né? E acho que o jogador do Nacional não chegaria na bola também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que não é pênalti porque não tem uma falta fora do lance é pênalti também. Exatamente. Não empurra, não puxa, não... Exatamente. Tem o braço, mas o braço dele tá no movimento, né? Ele não tá segurando o adversário. Porque é um lance que a bola não é de ninguém ainda. Né? Não é, tá sob controle do adversário, aí você vai lá, colocou o braço na frente e tirou o cara da jogada. Não, é um lance que a bola não tem dono ainda. Também não daria o pênalti, não. E se ele tivesse sido mais duro, teria sido um vacilo também, porque, como o Roger disse, ele deu as costas para a bola. Aí, nesse momento, ele perde a noção exata de onde está a bola, onde está o atacante, onde está o goleiro. Porque o caminho mais curto para o David Braz seria antecipar a jogada aqui pelo lado direito. Que a bola entra aqui. Qual era o movimento correto? Ele sair para o lado direito e interceptar o passe. Até porque o jogador tem que fazer um caminho maior do Nacional e ainda tinha a saída do Vanderlei. Então, quando a bola é metida aqui, ele gira para esse lado, quando dá totalmente as costas para a bola, ele perde noção de espaço, ele perde a noção de onde ele está e o que ele tem. Ele fica só à disposição do adversário. E aí vai ter que fazer algum gesto para tentar inibir a movimentação do adversário. Aí ele tenta fazer o gesto para interceptar o adversário, mas não é um gesto para... Ele sente, exatamente, aí ele sente, ele tira a força do braço, você vê que o jogador gira com o braço dele mesmo. E não é nada, mas correu um risco. Exatamente. Correu um risco. A gente já abriu com o Lofredo fazendo uma observação sobre o Jair, ter escalado essa equipe e não ter feito outro teste. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dele hoje, o que ele poderia ter feito de diferente, o que ele fez e o que ele poderia ter feito para o Santos ter reagido, pelo menos na volta do segundo tempo. Porque claramente não, na minha opinião, o Santos entrou desligado por saber que já estava classificado, porque esse não é o natural. O Santos já não sabia? Eu já sabia, já tinha falado aqui. Sabia que estava super encaminhado. Ainda mais por isso teria que ter talvez um plano B, né? Sabia que estava encaminhado, né? Mas oficialmente foi com o empate por 0-0 do Garcilaso com o Estudiantes. Mas também ele tem um plano B? Vamos pensar no elenco do... Mas quem que ele poderia ter usado? Mas plano B de quê? De time diferente, de peça? Eu acho que ele tem nomes importantes. As alterações hoje, entrou o Vecchio, que vinha sendo titular durante o início de temporada, depois perde espaço. O próprio o Vitor Bueno é um jogador que vai acrescentar qualidade, principalmente no setor em que ele perdeu o jogador mais importante, que é o Lucas Lima. E o Vitor Bueno é um jogador que mais se aproxima para ter essa enfiada, essa organização de meio campo. Ele colocou o Arthur Gomes também, porque as jogadas laterais não funcionou. É outro jogador que tem velocidade pelos lados. Como é que tá a situação do Bruno Henrique atual? Ele machucou de novo, né? Agora é lesão muscular. Isso sempre acontece também, o Roger pode dizer, né? Quando o jogador fica muito tempo parado, né? O corpo, a exigência física de treinamento, de fisioterapia, não é a mesma coisa. E mesmo nos treinamentos, quando você exige na força máxima, não é no automático como um jogo te E ainda mais um jogador jovem, às vezes quer voltar mesmo, vai com muita vontade, vai com vontade além do que deveria. E ele, se eu não me engano, vou lembrar que ele volta no jogo da Fonte Nova, né? No segundo tempo, ele entra no jogo da Fonte Nova contra o Bahia, ele dá umas 3 arrancadas daquela de quem está em altíssimo nível físico, porque é a característica dele mesmo. E aí, numa delas, provavelmente ele deva ter sentido. Ele até termina o jogo sem nenhuma... Não machucou, não caiu, não pediu atendimento médico. Foi até uma surpresa ver que o Bruno Henrique tinha se machucado novamente. Bom, qual que é um resultado natural? Natural, assim, um resultado que poderia acontecer em qualquer situação, mesmo o Santos voando poderia acontecer, mas a minha observação na abertura é que parecia que o Santos estava desligado. Agora, o primeiro lance é muito retrato. Vamos pensar, né? O grupo parecia mais difícil do que ele realmente se apresentou, né? Pegou um Estudiantes. Ganhou as 2 vezes, né? Um Estudiantes que não apresentou um time do tamanho da tradição dos Estudiantes em Libertadores, né? Um time fraco. O Nacional também muita vontade, né? Muito mais vontade do que qualidade. E o Santos também, claro, jogou mais dentro do grupo, né? Só lembrando, porque o Thiago falou do Bruno Henrique, o Bruno Henrique ainda tem a suspensão do ano passado, né? Aquele jogo que ele foi expulso contra o... Qual foi o time? O time até que foi pra... Não, o time com o Barcelona de Guayaquil, centroavante, lembra que ele puxou, reclamou lá do juiz, 5 jogos de suspensão. Então ele só pode voltar a jogar
por uma competição sul-americana no último jogo da Libertadores. Da fase de grupo. Que é o próximo. Então é o próximo. Então perde mais um, com certeza, e aí tem que ver a questão física depois. Exatamente. Boa. Vamos dar uma olhada na classificação com o do grupo ou quer ver primeiro o outro jogo? Vamos mostrar os gols já de Garcilasso e Estudiantes, que aí a Os gente... não gols. Nem teve gols, né? Os gols. Os não gols que deram... Vai o dar empate, o resultado 0-0, foi o que classificou o Santos já antecipadamente para a segunda fase da Libertadores, e aí o grupo como está, né? Esse foi o melhor momento do Santos na noite, foi o jogo anterior do grupo, colocou o Santos. Aí o lance do Garcilasso, já o nas jogo oitavas de foi final. Na Bolívia. Protegeu bem ali o lateral. A torcida também não estava muito interessada, né? Chute de fora da área, né? Até tem um públicozinho ali concentrado ali no meio. Vamos lá. O grupo, o Santos tem 9 pontos. O Nacional, a vitória... Como foi importante a vitória do Nacional, né? Porque se o Santos ganha, o Nacional permanece com os 5. Ficava todo mundo em 5. Exatamente, de Estudiantes e Garcilasso. Então o Nacional dá uma esticada. E Estudiantes e Real Garcilasso ficam com 5 pontos, ainda com chances, né? Os 3 ali tem que ver saldo de gols. Nacional e Estudiantes, o próximo jogo, né? Isso. E o jogo é na Argentina, não é isso? Porque o Nacional acabou de jogar em casa e o Estudiante jogou fora. Então o Garcilasso está fora, né? Por quê? Se o Garcilasso ganha do Santos. Se o Garcilasso ganha do Santos, ele vai a 8. Aí, bom, se o Estudiantes ganha do Nacional, iria todo mundo a 8 e aí seria no saldo. Essa é a possibilidade. Ó, Santos e o Real Garcilasso no Pacaembu. O Garcilasso está fora. E o Estudiantes em casa contra o Nacional. Jogo... É isso, ó. No dia não 24. O saldo do Garcilasso é -5 e ter que golear o Santos o Garcilasso tá fora. Vamos cravar Garcilasso fora? Santos classificado. Do jeito, mesmo modo que você fez Santos classificado na rodada anterior, Garcilasso tá fora. Estudiantes e Nacional brigam pela outra vaga, é isso? Quem vencer de Estudiantes e Nacional com o Nacional jogando pelo empate. Bom, vamos falar de Grêmio. Lembrando que daqui a pouquinho a gente pode ter